Oi, pessoal, aqui de volta. Vamos falar de trabalho, direito do trabalho, direito trabalhista, meio batido, não é? Vamos fazer uma reflexão diferente, preocupante. Mas antes, não deixem de se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez. Se está nos seguindo, muito obrigado. Se já está inscrito, compartilhe com os amigos. Sugira novos temas, novas abordagens. Deixe o seu like, seu joinha para nos incentivar cada vez mais. E não se esqueçam de acionar o sininho para que vocês recebam as notificações que os nossos trabalhos são publicados sempre a segunda, quarta e sexta, só para lembrar. Tá bom? E vamos em frente. É para frente que se vai. Pessoal, geralmente quando eu começo as minhas palestras, minhas aulas a respeito de direito do trabalho, geralmente a gente começa dizendo umas coisas seguintes: olha, o artigo 23 da Carta das Nações Unidas, da Declaração, agarrou aqui, pessoal, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, me desculpe, da Declaração dos Direitos Humanos, seu artigo 23, vai dizer que todos temos direito ao trabalho, e faz parte daquele princípio constitucional da dignidade humana. Trabalhar é uma questão de dignidade, né, para o sustento nossa família, enfim, é um mundo que trabalha, que age dessa forma, né? Trabalhamos assim. Mas, pessoal, geralmente eu costumo começar o seguinte: quais são os princípios do direito do trabalho? Preste atenção. O primeiro princípio é o princípio da proteção. Calma, mas é proteção jurídica, porque na relação empregador-empregado, o lado mais fraco, aspas, o hipossuficiente é sempre o empregado. A primazia da realidade visa coibir a coação dentro do ambiente de trabalho exatamente por causa dessa superioridade, dessa força do empregador, por assim dizer. Continuidade da relação do emprego, que como, em princípio, é para sempre, né? É uma relação duradoura, até que se aposente, ou coisa assim. É expectativa das pessoas. Irrenunciabilidade de direito, não se admite que o trabalhador renuncie aos seus direitos de forma alguma. São direitos adquiridos ao longo da história do homem na relação de trabalho, às vezes com derramamento de sangue, ou na maioria das vezes. Inalterabilidade contratual lesiva, exige mútuo consentimento, não pode mudar nada no contrato trabalhista sem que haja anuência da outra parte, do empregado, né? Que haja essa interatividade, intangibilidade salarial, que é vedada a mudança que não seja benéfica ao empregado. Pessoal, são esses os 6 princípios do direito do trabalho. Geralmente a gente começa falando assim. Pois bem, só que hoje não vai ser bacana a nossa abordagem, não é sobre essas coisas que eu quero falar. Pessoal, é sobre um triste título que o nosso país ostenta, de um dos maiores do mundo em número de acidentes de trabalho. Aquela expressão, estou morrendo de trabalhar, não pode ser um mero eufemismo. As pessoas estão morrendo durante o trabalho, ou em função dele, e não há dignidade nisso. Observe que nesses 6
princípios lá do direito do trabalho não falou nada sobre direito à vida, preservação da integridade física. Por quê? Porque a própria Constituição Federal diz que o direito à vida é inviolável, que a nossa segurança física é inviolável. Pois bem, pessoal, o Brasil, eu tenho alguns números que são absolutamente estarrecedores. E como já é de praxe, a minha dificuldade em gravar números, eu vou citar aqui na minha leitura muito rápida para com vocês. Então, o Brasil é o segundo país do G20 em mortalidade por acidente de trabalho. O segundo, com 6 mortes por 100 mil habitantes. O primeiro lugar está no México, pessoal. É o México, aliás, com 8 trabalhadores por uma população de 100 mil, a cada 100 mil. No mundo, pessoal, são números que isso aqui não, sabe? Não mentem. No mundo, um trabalhador morre por acidente de trabalho ou doença trabalhista laboral. A cada 15 segundos uma pessoa perde a vida nesse mundo de meu Deus. Por causa do trabalho. Há algo muito grave nisso, pessoal. A cada 15 segundos. De 2012 a 2020, 21.500 desses profissionais eram brasileiros. 21.500, aproximadamente. 6 óbitos por 100 mil. Quem é que diz isso, pessoal? É o Ministério Público do Trabalho e a OIT. Então, em 8 anos foram registrados no Brasil, pessoal, 5,6 milhões de doenças e acidentes de trabalho. 5.600.000 pessoas com algum problema de saúde em função de acidente de trabalho. Grave, gravíssimo. Olha que curiosidade, que curioso isso aqui, que geraram um gasto previdenciário que ultrapassa 100 bilhões de reais, esses acidentes. 100 bilhões de reais, gasto previdenciário. Dinheiro que podia estar sendo gasto em educação, saúde, infraestrutura, outras coisas para o nosso bem-estar. Bem, pessoal, de acordo com o Radar SIT, uma plataforma lá do Ministério do Trabalho e Previdência, apontam que em 2021 o Brasil registrou 423.217 acidentes de trabalho, média de 1.159 registros por dia. É muito. É muito. Desse total de 423.217 de acidente de trabalho, 1.133.757 necessitaram ficar afastados por mais de 15 dias, ou seja, cai lá na Previdência. Em 2020, de 2012 a 2020 foram registrados 5,6 milhões de doenças e acidentes do trabalho no Brasil, com gasto superior a 100 bilhões, implicando perda de 430 milhões de dias de trabalho. 430 milhões de dias que deixamos de produzir. Essas estatísticas são alarmantes, pessoal. É histórico essa coisa no Brasil de uma falta de fiscalização mais efetiva no ambiente de trabalho. As leis trabalhistas estão aí, elas são interessantes, elas são protetivas, mas o empregador e o próprio empregado, eu particularmente já fiz tanta palestra sobre acidente do trabalho. Acidente de trabalho, possibilidade zero acidente. CIPAT, semana de
de interna de prevenção de acidente por esse país afora. Tudo no sentido de conscientizar as pessoas, de responsabilizar, porque a pessoa que sofre um acidente, que fica acamado, por exemplo, vai dar trabalho para a família. Se ele falece, a família pode ficar em dificuldade. Então, precisamos pensar mais nessa prevenção de acidente, de prevenir, de ter cuidado com a gente mesmo. É uma questão, pessoal, de amor próprio. É amor próprio. Eu tenho uma família em casa que depende de mim. Quais são as implicações de um acidente no ambiente de trabalho? Vocês podem imaginar? Já fiz várias palestras a esse respeito também. É urgente levar a cultura da prevenção empregador e trabalhador no Brasil, pessoal. É urgente, urgentíssimo. Os números estão aí, são assustadores. Nós falamos o tempo todo na preservação da vida. Preservar a vida. Não basta apenas políticas próprias das empresas na prevenção de acidentes. Precisa sim serem os primeiros a darem exemplo e cobrar. Mas é necessário que as pessoas, que os trabalhadores se conscientizem também e que não venham amanhã fazer parte dessa estatística. Triste, pessoal. Triste. Eu termino essa gravação com uma tristeza muito grande. Toda a vida eu fui trabalhador. Nunca sofri um acidente, graças a Deus.